Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Um programa que promulga a graça de Deus, um programa que leva esperança aos aflitos, aos necessitados, vigor aos cansados, porque é isso que a palavra do Senhor faz. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, meu bem. Amém. Graça e paz aos eleitos e eleitas do Senhor. É sempre com grande alegria, uma imensa alegria, uma satisfação tremenda, podermos estar juntos com você para levar vida. Lembre-se das palavras de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, fique conectado, esteja aí ligado neste programa, porque com certeza Deus estará falando através da sua palavra para que a sua vida seja bem edificada em nome de Jesus. Amém. Olha, onde quer que você esteja neste mundo tão grande, certamente Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. Eu sei que muitos nos assistem aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas muitos também têm tido acesso a esta programação através da internet, das redes sociais, onde nós temos divulgado esta mensagem tão maravilhosa, tão transformadora. Olha, o nosso programa também vai ao ar todas as quintas-feiras na Rádio 93 FM, às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Você que nos assiste ou que nos ouve neste momento, saiba que realmente não há outro caminho. Talvez você já tenha batido em várias portas, já tenha buscado uma solução para as situações que você tem enfrentado, conflitos dentro da sua família, situações que parecem que não terão fim, não serão resolvidas. Mas olha, quando nós estamos no caminho certo, e este caminho é Jesus. Amém. É o único caminho. Neste caminho, há direção para as nossas vidas. Neste caminho, nós encontramos a base que nós precisamos de vida para que a nossa vida esteja firme. Mesmo que nós passemos por conflitos e por situações, quando nós temos Jesus, nós conseguimos enfrentar essas situações e conseguimos sair vitoriosos. Amém. Não é porque não há vitória sem luta. Para que nós possamos dizer somos mais do que vencedores, nós precisamos enfrentar as lutas. E para ganharmos, só com Jesus Cristo, não é, amor? Glória a Deus. Meu bem, muito mais do que simplesmente você ter o desejo de viver em paz, de viver tranquilo, é você crer que aquele que morreu na cruz do Calvário, ele determinou sobre a tua vida esta paz, esta harmonia e esta tranquilidade. Portanto, o direito de vivermos e desfrutarmos de todas essas promessas, Deus, ele determinou sobre nós. Amém. Mas por que então muitos cristãos, muitos evangélicos não conseguem viver desta forma? Não conseguem porque não creem na promessa de Deus, não creem na palavra, não vivem segundo os ditos de Deus, a sabedoria do Altíssimo. Veja que Jesus disse que vinde a mim. Olha que conselho maravilhoso o Senhor nos dá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, a promessa de Jesus para cada um de nós é de encontrarmos alívio, descanso, tranquilidade, paz, em meio às tribulações. Amém. Veja que no mundo nós passaríamos por tribulações, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A certeza que você tem que ter dentro do seu coração é desta esperança em Jesus Cristo. Saber que Ele jamais te abandonará, pelo contrário, Ele está com você. E quando você traz à sua mente esta esperança, aí você encontra a paz. Você não só encontra a paz, como encontra também
a manifestação de cada uma das suas promessas. Porque Deus, ele se manifesta na vida daqueles que creem. Por isso precisamos crer, meu bem. Precisamos descansar nas promessas do Pai. Elas são maravilhosas e é para cada um de nós desfrutarmos. Olha, o conforto do Senhor para as nossas vidas, ele se dá de duas formas. Primeiro, é claro, com a presença do Espírito Santo em nossos corações. Jesus disse que quando ele fosse aos céus, ele enviaria um consolo, alguém que seria conforto para as nossas vidas, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor. E também através da sua palavra. Quando nós seguimos a palavra, quando nós confiamos que essas orientações são orientações divinas para que nós tenhamos uma vida abençoada e as seguimos, nós encontramos conforto e descanso. Nós encontramos paz. Por isso, o nosso cuidado em levar até você nosso programa às quintas-feiras, o nosso apóstolo durante toda a semana, nossa bispa primaz às sextas-feiras, o nosso cuidado em ministrar a palavra, em mostrar a você que aqui está a vontade do Senhor para as nossas vidas. E olha, quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, não há como dar errado, não tem como não ser vitorioso na batalha, não tem como não alcançar as promessas de Deus. E é dentro desta palavra que nós vamos continuar hoje falando a respeito de um assunto que é um dos fundamentos da vida cristã para uma vida abençoada, para uma vida vitoriosa, que é a sabedoria. Já falamos a respeito de alguns aspectos, não é, que fazem parte do viver em sabedoria, do viver com sabedoria divina. Não estamos falando a respeito de sabedoria humana, de filosofias humanas, não. Estamos falando daquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E aprendemos também que a sabedoria, ela está diretamente ligada ao temor do Senhor. É verdade. Porque diz o sábio que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para que sejamos pessoas sábias, em primeiro lugar, temos que temer a Deus. Amém. E o que é temer a Deus? Estou aqui recapitulando algumas coisas que falamos na programação passada. Temer a Deus é ter medo de Deus, é viver aflito, amedrontado, achando que não sabe ao certo se vai herdar a salvação, com medo das punições divinas. Não. Temer a Deus é honrar a Deus, é se submeter em amor à vontade do Senhor, é reconhecer a obra da cruz do Calvário, é reconhecer que Jesus sofreu em nosso lugar para que hoje nós pudéssemos ter vida em abundância. Isso é temer a Deus. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 8, versículo 13, o temor do Senhor consiste em, primeiro, aborrecer o mal. Falamos sobre isso. Aborrecer, em algumas versões, diz detestar o mal, odiar o mal, não compactuar com o mal. Amado, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, o mal não pode ter lugar na sua vida. Bispa, o que é mal? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Se o Senhor aborrece o mal, nós também temos que aborrecer. Se Deus diz que não concorda com algo, que não gosta de algo, que não se agrada de algo, nós, como seus filhos, também temos que viver da mesma forma. E ele continua dizendo, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. O Senhor não se agrada, o Senhor não gosta, o Senhor não galardoa ou se manifesta onde há esse tipo de situação ou esse tipo de comportamento. Nós já falamos sobre a soberba, a arrogância,
que são aspectos que muitas vezes, amor, destroem uma família, não é? Quantas famílias, casamentos, relacionamentos interfamiliares já foram destruídos por causa da soberba e arrogância, que faz com que as pessoas não peçam perdão, não reconheçam os seus erros, não desejem mudar, não é? Vamos falar rapidamente, só para entrarmos no assunto de hoje. A soberba e a arrogância não podem estar na vida do cristão. Jamais, meu bem. Nós cremos que são sentimentos carnais. E isso me faz lembrar a passagem de Tiago, quando ele disse que a sabedoria que nós devemos adquirir não tem que ser a sabedoria humana, que é terrena, animal e demoníaca, mas a sabedoria de Deus. A sabedoria que gera bons frutos. A sabedoria que faz com que o cristão manifeste em sua essência a palavra de Deus, a essência que está em Cristo, que é o amor. E veja, meu bem, que aonde existe este tipo de características, de comportamento, não pode desta mesma fonte que jorra água boa, jorrar água amarga, sentimentos mundanos, carnais, como a arrogância, a soberba, a vaidade, a falta de longanimidade, de domínio próprio. Veja que é totalmente contrário ao exemplo que Cristo nos ensina. Verdade. E se nós somos filhos de Deus, o que tem que fluir de dentro de nós? Quais são as palavras que os meus lábios têm que proferir? Qual o sentimento que eu tenho que fazer germinar dentro de mim, gerar vida dentro de mim? Será que são os sentimentos que o mundo usa quando está querendo impor a sua vontade? Será que é uma atitude precipitada, sem avaliar, com calma, com serenidade, eu ter uma resposta branda, sábia? Não, é o contrário. Jesus nos ensina a pensarmos sempre. Olha, Jesus sempre nos dá, através da sua palavra, este conselho. Antes de você agir, você pensa. E ele se coloca sempre como contraponto, ou seja, sempre em todas as atitudes, nós pensamos em Cristo. Como é que ele agiria nesta situação? Será que Jesus seria arrogante, seria uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante? Ou será que ele seria manso? Será que Jesus seria humilde? Será que Jesus teria uma palavra branda? É desta forma que nós devemos agir. Amém. Porque quando agimos de forma diferente, estamos enganando a nós mesmos. Veja que, olha que conselho bom o sábio nos dá em Provérbios 28, versículo 14. Ele diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus. Ou seja, a questão do temor é algo que tem que estar na minha vida frutificando. E quando eu sou constante, eu passo a ser feliz. Quando eu sou temente a Deus, eu passo a ser bem-aventurado. Eu passo a usufruir daquilo que Deus tem como promessa, que é uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida tranquila. Amém. E olha, além da soberba e da arrogância, né, há outros aspectos que Deus não se agrada. E eu quero falar um pouquinho hoje com aqueles que nos assistem, irmãos, irmãs amadas, quando Deus diz que Ele aborrece o mau caminho. É muito interessante, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É verdade. Há uma versão muito interessante que diz que há caminhos que são convenientes aos homens, parecem agradáveis, parecem bons, né? Parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Destruição. Olha, precisamos estar muito atentos, amados do Senhor, com cada passo que nós damos em nossas vidas. Há situações que parecem situações agradáveis. Há situações que aparentemente não oferecem nenhum mal, não é? Mas no final
são caminhos de morte, É verdade. são caminhos de destruição. Muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos que parecem bons relacionamentos. Às vezes a pessoa conhece um homem, uma mulher, pensa, essa pessoa me parece uma boa pessoa, mas nunca frequentou uma igreja, não teve um encontro com o Senhor. Não, mas parece bom. Né? São aquelas situações ilusórias em que a pessoa tenta se adequar, tenta fingir que aquilo ali vai ser bom para a sua vida, para não enxergar o mal e não se afastar. Mas olha, precisamos ter cuidado. É verdade. Porque o Senhor diz que o mau caminho, Ele aborrece. Aquilo que está contrário aos princípios de Deus, e são esses os maus caminhos, nós precisamos nos desviar deles. Se você começa a perceber algo no seu trabalho estranho, um comportamento estranho de pessoas que tentam fazer com que você haja de forma ilícita, que você burle os outros, que você minta, atenção. Às vezes é melhor você não estar dentro desse ambiente do que estar dentro de uma situação que lá na frente vai ser uma situação de morte. É o que mais temos visto aí. Exato. Não é? Pessoas que acharam, não, eu vou fazer só isso aqui. E acabaram com seus nomes e com a sua honra. Exato. O inimigo, ele começa com um sutil convite, uma situação que aparentemente, como você falou, meu bem, parece ser proveitosa, benéfica, mas por trás disso são caminhos de morte. Verdade. Então é importante nós vivermos dentro de uma integridade, porque o justo, ele não se deixa levar, ele não se deixa influenciar, ele permanece fiel à palavra, permanece fiel a Deus. Ele tem olhos iluminados para poder enxergar isso. De que forma você adquire este conhecimento e esta sabedoria? A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a partir do momento que você se familiariza com os ditos de Deus, você estuda a palavra, você lê, você acaba se tornando não mais uma criança, não é mesmo? Que se alimenta de leite, não, mas você passa a ser um adulto espiritual, com discernimento, com olhos iluminados, para não se deixar influenciar. Olha, o sábio em Provérbios 28, versículo 18, ele fala algo importante. Diz assim, ó, o que anda em integridade, retamente, ele será salvo. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Meu bem, foi isso que você acabou de dizer. É verdade. Às vezes a pessoa acha que é bom, acha que dá para controlar e administrar uma situação. Não, isso nunca vai acontecer. Eu consigo, com a minha capacidade própria, com a minha astúcia, mudar essa história, reverter essa situação. Mas olha, depois que você põe o pé no laço para sair, dura coisa é. E acaba realmente trazendo caminhos de morte. Olha, me vem à mente agora Sansão. Sansão foi um homem que foi chamado por Deus com uma missão tão importante na terra. Foi um juiz, um homem de autoridade e começou a colocar o seu pezinho no laço. Uma vez, outra vez, e achou que nada aconteceria com ele. Se garantia na sua capacidade. Ele achava que não, eu vou conseguir controlar, Dalila não tem tanto poder assim sobre mim, não é? Eu vou conseguir dar um jeito, ela não vai descobrir que o segredo da minha força está nos meus cabelos. E até que chegou um dia que ele não conseguiu mais controlar. Ele acabou cedendo, falando o que não deveria falar e perdeu a sua força. Teve seus cabelos cortados, sofreu as consequências, morreu de forma terrível. Por quê? Porque ele tinha dois caminhos a seguir. Ele poderia ter dito, Dalila, não posso ter nenhum tipo de relacionamento com você. Essa não é a vontade de Deus. Ou poderia ter feito o que ele fez. Verdade. E serviu de exemplo para todos nós, porque ele era homem, sujeito a erros como todos nós somos.
E todos nós sempre teremos duas opções, o bom caminho e o mau caminho. Escolher a vontade de Deus ou ceder à carne? Escolher aquilo que gera paz ao coração ou escolher aquilo que futuramente vai gerar más consequências? Destruição. Qual é a sua escolha hoje? Eu sei que você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração e você precisa tomar uma decisão. Qual será a sua escolha? Está diante de você. Escolher o que é bom, fazer a vontade de Deus. É tão maravilhoso viver dentro da vontade do Senhor. É tão maravilhoso descansar sabendo que está dentro do propósito divino. Glória a Deus. Porque o mau caminho, ele só gera perturbação. É verdade. O mau caminho, ele só gera tristeza. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você viva em alegria, porque a alegria faz parte do fruto do Espírito. Amém. E é isso que tem que estar na nossa vida. Veja o que diz em Salmos, capítulo 16, ele diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Glórias a Deus. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, vivendo na visão do Todo-Poderoso, você vai encontrar a alegria que você tanto deseja. Glória a Deus. Diz que na presença do Senhor há delícias perpetuamente, porque olha, quem vive com o Senhor vive nesta terra e viverá eternamente. Não terá fim. É isso que você deve desejar. Amém. E é isso que você deve buscar em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu bem, o sábio, ele diz assim em Provérbios 28, e isto realmente vem encerrar este assunto que a gente está tratando nesse dia. Ele fala assim no versículo 20, o homem fiel, glória a Deus, aquele que é temente, aquele que é obediente, aquele que é submisso, aquele que ama a palavra de Deus, ele diz que será acumulado de bênçãos. Glória a Deus, eu creio. É para você esta promessa. Você que diz, olha, eu sei que na minha carne eu tenho falhas, mas eu creio neste Deus maravilhoso. Eu creio neste Deus que está sempre pronto a me dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E é justamente isto que eu quero para a minha vida. E quero viver segundo a vontade de Deus, sendo fiel, sendo íntegro à palavra do Senhor. Meu bem, é isto que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Bênçãos receba sem medida, em nome de Jesus. Amém. Diga, eu recebo bênçãos sem medida sobre a minha vida. Amém. Em nome do Senhor Glórias Jesus. a Deus. Amém. Olha, muito obrigada pela sua companhia, por esses minutos que passamos juntos. Que esta palavra dê muitos e muitos frutos na sua vida, na sua família. Queremos agradecer ao meu pai, ao apóstolo Miguel Ângelo e à bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Na próxima semana estaremos juntos, para a glória do Senhor. Graça e paz. Graça e paz.